Fala, rapaziada. Bom, no vídeo anterior eu tinha comentado que em 1º de setembro de 1935, a ACD, Associação Catarinense de Desportos, que era uma liga com sede aqui em Joinville, ela promoveu nessa data o torneio Início, que foi vencido pelo Caxias. Bom, o primeiro campeonato da ACD, no caso de 1935, também foi vencido pelo Caxias. O vice-campeão foi o América. E o Caxias acabou conquistando esse título de maneira invicta. O curioso é que, embora esse torneio, esse campeonato, ele fosse um torneio disputado em turno único, né? Ele era um torneio de pontos corridos, né? Ou seja, quem somasse mais pontos acabava conquistando o título. Ele tinha o mesmo formato do Campeonato Brasileiro hoje. Só que, curiosamente, ele só foi terminar em 36, só no ano seguinte. Apesar de ser um campeonato em tese curto, ele só foi terminar no ano seguinte, né? E logo assim que esse campeonato de 35 da ACD foi concluído, a ACD ela promoveu uma outra competição, que foi o torneio de encerramento. E como o Caxias naquele ano de 35 estava simplesmente impossível, o Caxias também acabou abocanhando esse torneio. E só que ao invés do América, o Caxias derrotou o São Luís na final, né? Uma outra curiosidade ainda em relação ao ano de 35 é que uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, é que de 1922 até 1991 houve o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. E no caso, no Campeonato Brasileiro de 35, quem representou o estado foi justamente a ACD. Na primeira fase, a seleção catarinense enfrentou o Paraná e não passou do primeiro jogo. O jogo foi em Curitiba e a seleção catarinense foi goleada por 6-0. E voltando ao assunto, né? O campeonato da outra liga, da Liga de Florianópolis, no caso a Federação Catarinense de Desportos, de 35 ele foi conquistado pelo Figueirense e o vice foi o Íris, que é um clube que não existe mais. Em 36, o Figueirense voltou a ser campeão da Liga de Florianópolis e o Íris voltou a ser o vice. E em 36, o campeão da ACD foi o Ipiranga de São Francisco, que é um clube que ainda existe, né? Um clube que é quase centenário. Ipiranga ele foi fundado em 1924, em 29 de julho de 24. Mas voltando, né, o Ipiranga ele conquistou o título de 36 numa final em jogo único contra o Peri de Mafra, que é um clube que está meio que com o pé na cova, né? Atualmente o Peri de Mafra ele é um clube localizado bem na região central de Mafra e as raras atividades do Peri hoje se resumem a jogos de ex-jogadores do clube. Basicamente são esses jogos de ex-jogadores do Peri a qual se resumem as atividades do Peri hoje. Mas voltando, a final de 36 entre o Ipiranga de São Francisco e o Peri de Mafra, ela foi disputada em jogo único em 14 de março de 1937 e o Ipiranga ganhou de 4-3. Esse jogo foi disputado no Ernestão, né? O campeão do torneio início foi o Atlético, também de São Francisco, né? Que na final ganhou, o campeão do torneio início foi o Grêmio Joinville, que se eu não me engano ganhou do Atlético de São Francisco na final. E o campeão do torneio de encerramento foi o Atlético de São Francisco, que ganhou, se não me falha a memória, do São Luís, na final, né? Então, resumindo, em 35 e em 36, Santa Catarina teve dois campeonatos promovidos por duas ligas, em tempo. A ACD, Associação Catarinense de Desportos, é a atual Liga Joinvilense de Futebol. Peraí, uma Liga Municipal de Futebol de Joinville? Então, como é que você pode dizer que o campeonato promovido pela Liga Municipal de Joinville pode ser estadual? Bom, a explicação eu trarei no próximo vídeo. Aguardem!